Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 844 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos começar o capítulo 13 de Apocalipse. Mas antes de começar esse capítulo, eu quero deixar aqui uma reflexão. No capítulo 12, nós já entendemos que o dragão é o diabo. O dragão é Satanás. E no capítulo 12, diz lá no versículo 4, que ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e a jogou sobre a terra. Versículo 9 diz, o enorme dragão ele foi lançado fora do céu, ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então nós temos aqui praticamente a certeza que esse dragão, que a própria palavra diz aqui, ele é aquela velha cobra, chamada de diabo ou Satanás. Então não existe interpretação para o dragão. Já está falando aqui, o dragão é Satanás, é a velha cobra, é o diabo. E ele arrastou com ele terça parte das estrelas, ou seja, dos anjos que estavam no céu, foram jogados junto com ele. Tá? Foi jogado sobre a terra. Então, desde então, qual que é a intenção do diabo, de Satanás? Ele era um anjo, ele estava com Deus. Ele foi jogado para a terra, expulso, porque ele queria o quê? A glória para ele. Ele queria se parecer com Deus. E ele continua usando essa estratégia, ele continua querendo se parecer com Deus. E ele usa, na verdade, essa estratégia de se parecer com Deus para enganar os escolhidos, para enganar as pessoas de Deus, para enganar todas as pessoas da terra. Aqueles que não foram, que não aceitaram a Jesus, que já estão sob o domínio dele, mas também aqueles que aceitaram a Jesus. E aí ele ainda tem a oportunidade, ele ainda tem tempo para tentar tirar essa pessoa da salvação ou do caminho que ela está trilhando. Então ele vai tentar se parecer com Deus. Por que eu estou falando isso? Nós vamos entrar agora no capítulo 13. No capítulo 13 vai falar sobre os dois monstros, ou as duas bestas, dependendo da tradução. A tradução que eu vou ler aqui vai falar sobre monstros, mas eu sempre li da tradução antiga que falava sobre as bestas, a primeira besta e a segunda besta. Vamos lembrar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Trino, 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás, ele também quer usar essa estratégia de trindade, Satanás, que seria o equivalente a Deus Pai, ele quer ser parecido com Deus Pai. E ele está mandando agora para a terra, ele está colocando o seu poder agora na besta, na primeira besta, que no meu entendimento, tá? Agora eu vou falar algo que eu entendo, tá certo? Mas você coloque aí diante de Deus. Essa primeira besta que a gente vai falar hoje, no dia 844, para mim é muito claro que está falando sobre o anticristo, que é aquele que vai vir, que vai se parecer com Jesus. Pessoas vão, inclusive, achar que é o Messias aguardado por algumas religiões, tá certo? E a segunda besta, o segundo monstro lá vai ser o quê? O falso profeta. Inclusive está escrito aqui, o falso profeta, que vai estar representando a parte espiritual, que vai estar meio que, entre aspas, validando o anticristo, que seria mais ou menos como o Espírito Santo que testifica no nosso coração sobre Jesus, sobre Deus. Então essa segunda, que a gente não vai falar hoje, mas no próximo dia, a gente vai dividir esse capítulo 13 em 2, tá? Então, eu só estou trazendo esse entendimento aqui porque para mim é muito claro, tá? Mas eu posso estar errado. Tá? Então, coloca diante de Deus, não aceite tudo, é assim. Coloca diante de Deus, ore, pergunte para Deus, é isso? Eu tenho feito isso. Deus tem me trazido paz, por isso que eu estou trazendo nesse estudo esse meu entendimento, tá? Vamos ler
E aí você vai ver se é isso mesmo ou se não é. Mas vamos ler aqui o que está falando no capítulo 13 até o versículo 10. E no próximo dia a gente vai do 11 até o 18, que fala sobre a segunda besta, o segundo monstro. Amém? Então vamos lá, diz assim: Depois eu vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. Olha, parecido demais com a descrição do dragão, né? Lembra da descrição do dragão lá no capítulo anterior, no capítulo 12, apareceu um outro sinal. Era um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, com uma coroa em cada cabeça. E aqui, ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. Só inverteu aí a ordem, né, de falar, né? 7 cabeças e 10 chifres também. E uma coroa em cada um dos chifres e nomes que eram blasfêmias escritos nas cabeças. Gente, olha, o número 7, ele é usado para refletir a perfeição de Deus. E olha aqui, tanto o dragão quanto o monstro, o primeiro monstro, a primeira besta, eles têm 7 cabeças. Olha aí. Eles querem se parecer mesmo com Deus. Então a aparência deles, a aparência do dragão, a aparência da primeira besta é uma aparência formosa, é uma aparência de perfeição. Tá? E coroa está falando, uma coroa em cada um dos chifres, está falando aqui também de autoridade. Eles parecerão perfeitos e eles terão sim autoridade. E tá, uma coroa em cada um dos chifres e nomes que eram blasfêmias escritos nas cabeças. E eles vão falar contra Jesus, contra Deus, contra o Espírito Santo. Mas as pessoas não vão criticá-lo, não, tá certo. Esse negócio de Jesus, esse negócio de... Entendeu? Então a gente tem que estar preparado para esse momento e para essa pessoa, tá? Que eu gosto de usar a palavra anticristo, porque parece com Cristo, mas é o oposto, né? É o cara que vai se parecer mais com Jesus, né, para o mundo, mas ele, na verdade, no fundo, ele é o oposto. Então, o monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso e a sua boca como de leão. Eu fiquei pensando, leopardo, urso e leão. Leopardo eu já fiz um safari na África, e o leopardo é um dos animais mais lindos. Só que é difícil de você enxergar, porque ele tem as pintas, né? Ele tem aquela pele toda pintada e tal, e ele se camufla. Então, talvez está falando aqui um leopardo, que é um bicho que tenta parecer com a paisagem, né? É um animal bonito, muito lindo, né? Os pés como os de urso, deve ser um pé forte, firme, né? Com pisadas seguras, e uma boca como o de leão. O leão é um rugido, né? Eu me lembro que eu dormi numa cabaninha lá, e no meio da noite o rugido do leão é algo estrondoso, né? A gente fica até meio com medo, né? Aquela coisa. Então o leão, ele fala com autoridade. O rugido do leão emite ali poder, né? Então, enfim, coloca aí diante de Deus o que significa aí leopardo, urso, leão. E ao monstro, né, a essa besta, o dragão, né, Satanás, deu o seu poder. Lembra que Deus Pai deu o poder também para Jesus, né? Autoridade para Jesus. Então, ao monstro, o dragão deu o seu poder. Eu creio que está falando aqui, né, de um pai, né, que é o dragão, que é Satanás, e um filho, que é o anticristo. Deu poder para ele. E o seu trono e grande autoridade. Olha aí. Deu poder, quer dizer, Satanás tem poder, né? Ele é o príncipe deste mundo, né? Ele tem poder, né, durante um tempo, só que o poder dele está limitado. E não é todo o poder. Deus é todo poderoso. Ele não, ele tem um certo poder. Então esse monstro, esse anticristo, recebeu o poder de Satanás, do dragão, e o seu trono e grande autoridade. Olha aí, trono e grande autoridade, sempre querendo se parecer com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado.
o mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Olha aí, vai ter alguma situação onde esse anticristo ele vai receber uma ferida, alguma coisa, ele vai ser atacado de alguma forma, mas vai ser sarado. E essa cura, essa ferida sarada vai trazer uma admiração a ele. O mundo inteiro vai ficar admirado e vai seguir o monstro, vai seguir o anticristo. Todos, olha aí, versículo 4, todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Então, as pessoas vão adorar Satanás através da adoração ao monstro, ao anticristo. Quando a pessoa começar a exaltar o anticristo, ela está adorando, na verdade, a Satanás. Porque o próprio Satanás, o próprio dragão que deu a autoridade, o trono, né, e o poder ao anticristo. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem é tão forte como esse anticristo? Quem pode lutar contra ele? Ele vai passar uma sensação de segurança, uma sensação de poder, de sabedoria, né? Como as mulheres falavam de Davi, né? Davi, o grande, né? Davi matou 10.000 e etc. Então, vai ser um cara que vai ser levantado, que vai ser exaltado por muita gente. Muitas pessoas vão falar bem dele, né? Versículo 5. Foi permitido ao monstro, ao anticristo, se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Lembra? Gente, 42 meses. Está mais que claro. 3 anos e meio, 1.260 dias, o tempo inteiro. No capítulo 12, agora já falou sobre 1.260 dias, falou sobre 3 anos e meio e agora fala 42 meses, que é a mesma coisa. Por que fala de 3 formas diferentes? O período vai ser esse, não tem como, não tem interpretação. É isso. Está falando de 3 formas para testificar. São 3 anos e meio de grande tribulação. E a igreja vai sim passar por esse tempo. Tá certo, gente? Não seremos arrebatados antes. Cuidado com essas pregações que dizem que a igreja será arrebatada antes desse tempo. Tá? Isso não é uma interpretação coerente com o que está na Bíblia. Tá? Versículo 6. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Olha, blasfêmias. Mas ele tem tanta, né? Ele fala com tanta autoridade, como um leão, um rugido. Ele trouxe a paz no mundial. Ele tem uma sabedoria. Ele tem autoridade que as pessoas vão concordar com ele. Realmente, esse Jesus aí é uma farsa. Foram os homens que escreveram e tal. Vai ser aquela coisa, vai ser blasfêmia atrás de blasfêmia. Versículo 7. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. Olha aí, gente. Tá vendo? Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. Como que a gente vai ser arrebatado antes? Não tem como. Essa interpretação é do mal, gente. Cuidado. Essa interpretação veio recentemente para criar uma letargia no povo de Deus. Não tem problema. As pessoas não estão se preparando. Nós vamos passar. Olha aí. Foi permitido que ele, quem? O anticristo, esse monstro, lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão. Todos, menos, olha aí, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Gente, quer mais claro do que isso? Nós estaremos aqui. Nós não vamos nos prostrar a ele. Nós não vamos adorar a ele. Como na época de Nabucodonosor, que criou lá uma estátua, e Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. Foram jogados na fornalha ardente. Lembra disso, gente? A gente vai passar por situações parecidas.
A gente vai passar por situações parecidas. Ah, você não quer adorar? Então vai acontecer isso. Ah, vai ser torturado. Ah, vai ser preso. Ah, vai ser morto. Ou, creio que também nessa época Deus vai levar várias pessoas cristãos aos refúgios que vão acontecer. Mas são refúgios que também vão ser provações. Vão ser provações. Isso está lá em Apocalipse 3, tá? Olha só, versículo 10 diz assim. Versículo 9. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isso. 10. Quem tem de ser preso será preso. Olha isso. Quem tem de ser preso será preso. Quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Olha isso, gente. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Lembra, a gente já falou isso em Apocalipse 2, versículos 8 a 11, sobre Esmirna. Deus falando lá para Esmirna, Jesus falando, aguente o sofrimento com paciência. Não tenha medo do que vocês vão sofrer. O diabo vai pôr vocês na prisão para que sejam provados, sofram durante 10 dias, Tá falando aí de um tempo curto, Sejam fiéis, mesmo que tenham que morrer, gente. Precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados e não devemos ter medo. Deus está falando, não tenham medo. Olha o que ele fala aqui para Esmirna, não tenha medo, não tenham medo. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Amém? Gente, e não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Amém? Coloque isso diante de Deus. Ora, esteja preparado, busque a palavra, busque estar em conexão com a palavra. Busque revelação, peça ao Espírito Santo direcionamento, que guie você para onde Ele quer levar você. Lembra que Deus protegeu a mulher, que é a igreja, durante 1.260 dias, 3 anos e meio, 42 meses. Você precisa estar disposto a ser guiado por Deus, a ser sustentado totalmente por Deus. Amém? Se você quer passar por esta aprovação, se você quer ser aprovado, só existe uma forma: estando totalmente conectado com Deus. E nesse mundo de tanta distração, vai ser o maior desafio você estar conectado com Deus. Use a ferramenta do jejum, o verdadeiro jejum. Eu e minha esposa temos sido levantados por Deus para exortar a igreja, para ministrar, para ensinar sobre o verdadeiro jejum, que vai ser fundamental para esse tempo. Amém? Se quiser saber um pouquinho mais sobre o verdadeiro jejum, entre em contato com a gente, tá? Instagram tem lá lp.tata. Um beijo no coração, vamos orar? Pai, Senhor Deus, muito obrigado por mais esta palavra, obrigado por nos mostrar o que vai acontecer, por nos preparar e saber que o Senhor vai nos suprir de tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor, para este tempo. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, único e suficiente, Senhor e Salvador. Amém? Então é isso, gente. Um beijo no coração e até o próximo dia do Projeto Amanhã. No próximo dia vamos falar sobre a segunda besta, o segundo monstro, que é o falso profeta, imitador do Espírito Santo. Amém? Beijo no coração.